Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos aqui mais uma vez com o Segredo da Lição. Em abril do ano de 2014, eu tive a oportunidade de realizar um seminário a respeito do verdadeiro sentido da Páscoa para todos os meus colegas de uma escola pública onde eu estudava, eram cerca de 700 colegas. Neste seminário, no final de uma das sessões, uma colega me procurou e perguntou assim: Gabriel, você não tem medo de estudar o livro de Apocalipse? Você já estudou o livro de Apocalipse? E eu falei para ela: não tem por que ter medo. Meu amigo, foi uma luta para fazê-lo entender por que não se deve ter medo. Afinal de contas, tantas pessoas dizem por aí que quem estuda a Bíblia fica louco, que Apocalipse deixa a gente doido, que deixa a gente com medo, e eu sei que boa parte das pessoas que leem Apocalipse não entendem. Por que eu estou falando isso? É porque nesses 3 primeiros meses do ano de 2020, a Lição de Escola Sabatina, que é um programa mundial da Igreja Adventista, estará estudando o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. Daniel faz parte do grupo de livros proféticos, mas ele tem algumas coisas diferenciais que o fazem ser importantíssimos dentro do contexto do fim para todos nós. Todos os livros da Bíblia, logicamente, são importantes, mas durante esses 3 primeiros meses de 2020, nós vamos estar estudando o livro de Daniel, que também apresenta revelações sobre o tempo do fim. Bom, a primeira coisa que é importante sabermos, estudando o livro de Daniel, é que Daniel contém uma mensagem cristocêntrica, ou seja, praticamente todos os 12 capítulos do livro de Daniel no Antigo Testamento apontam para Cristo, fazem referências à vida e ministério de Cristo. E uma delas que eu destacaria é, por exemplo, o capítulo 1, que diz que Daniel foi trazido de Jerusalém, no exílio, para a Babilônia. Ele saiu de Jerusalém e foi para uma cidade inundada com pecado, afundada em pecado, da mesma forma como Jesus deixou o céu para vir a este mundo, nascer aqui, viver aqui e também entregar a sua vida em nosso lugar. Então essa é apenas uma das referências. Nós podemos então dessa forma entender que Daniel é um tipo de Cristo. Daniel é um tipo de Cristo. O próprio Jesus, no Novo Testamento, ele declarou que aquelas pessoas que buscavam na Bíblia encontrar a salvação, e liam a Bíblia porque sabiam que nela havia salvação, além da salvação também encontravam testemunhos a respeito de Jesus, comprovando que ele era o Messias, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Outro ponto importante sobre o livro de Daniel, que nos ajuda a compreender um pouquinho o livro, é saber sobre a estrutura do livro de Daniel. Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. Os capítulos 2 ao 7 foram escritos em aramaico. E os capítulos 4 e 5 formam aquilo que a gente chama de centro do quiasmo, que demonstra ali tanto o juízo de Deus sobre o rei Nabucodonosor, quanto o juízo de Deus sobre o rei Belsazar, demonstrando que Deus está acima de todos, de toda a sua criação, e nenhum líder, seja qual for sua função, mas especificamente líder de qualquer nação, está acima de Deus. Dentro também da questão de estrutura, Daniel usa de uma coisa interessante para frisar a mensagem, para demonstrar que algo é importante, que é a repetição. A exemplo do sonho que Faraó teve no tempo de José, das vacas magras e das vacas gordas, cujo simbolismo também foi representado por um outro sonho, ou seja, a ideia foi repetida através de um outro sonho, que eram as espigas de milho, que eram fartas e as que não eram. Daniel então também faz a repetição para frisar os impérios que seriam estabelecidos ao longo da história. E ele repete através de diferentes animais ao longo dos diferentes capítulos. Uma outra coisa também importante é nós sabermos a respeito da profecia clássica e da profecia apocalíptica, ainda dentro da estrutura do livro de Daniel. A profecia clássica é aquela que está subordinada às decisões humanas. Então tomamos, por exemplo, a cidade de Nínive. Seria destruída se o povo não se convertesse com a mensagem que Jonas deveria pregar. Então havia uma profecia de destruição, de juízo sobre Nínive, mas a profecia poderia não se cumprir dependendo da decisão do povo lá em resposta à mensagem de Deus por meio do seu servo.
Agora, a profecia apocalíptica é aquela que não depende das nossas decisões. É aquela que foi determinada, ela vai acontecer, independente se eu quero ou não, independente se eu acredito ou não, independente se eu aceito ou não, independente se eu sou de Deus ou não, é aquela que vai acontecer. E diferente da maior parte dos profetas do Antigo Testamento, Daniel, ele é escrito em uma linguagem apocalíptica, de profecia apocalíptica, ou seja, coisas que vão acontecer independente daquilo que nós acreditamos ou não, que decidimos ou não. Outra coisa muito importante também dentro do contexto ainda de estrutura do livro é o princípio utilizado dentro da linguagem profética de Daniel, do princípio dia a ano. Seguindo Ezequiel capítulo 4, verso 5, por exemplo, dentre tantos textos da Bíblia que fundamentam esse princípio, toda vez que o livro fala profecias falando de dias, na realidade a profecia está falando de anos. É o princípio dia-ano da linguagem profética. A exemplo da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Na Bíblia, tarde e manhã forma um dia, Lembra de Gênesis? Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, 2.300 tardes e manhãs igual a 2.300 dias. No entanto, dia é simbolizado, ou é símbolo de ano. Portanto, a profecia não está falando de dias, 2.300 dias, mas está falando de 2.300 anos. Esse é apenas um exemplo que nós vamos estudar mais à frente aí ao longo desse trimestre. E por último, dentro do contexto de estrutura do livro de Daniel, existem pelo menos 4 formas de abordar as profecias pelos, vamos dizer, teólogos ou crenças de religiões mundo afora. A primeira delas é o preterismo, que diz que as profecias de Daniel aconteceram no passado. Elas já se cumpriram no passado, todas. O futurismo, uma outra, diz que as profecias falam do futuro, não aconteceram e vão acontecer todas no futuro. Ainda outros pensamentos que dizem que todo texto, todo o conteúdo, na realidade, tratam de coisas espirituais que não seriam exatamente eventos na história. Mas nós, adventistas do sétimo dia, somos historicistas, ou seja, acreditamos que as profecias se cumprem no passado, no presente e no futuro. Nós cremos que o historicismo é a vertente que permeia o livro de Daniel, ou seja, as profecias de Daniel já se cumpriram no passado, se cumprem no presente e também se cumprirão no futuro. A exemplo da pedra lançada sem auxílio de mãos humanas nos pés da estátua que apareceu no sonho do rei Nabucodonosor. Essa pedra é a volta de Jesus. Nós vamos ver mais adiante. E a última coisa que a gente poderia tirar de lição dessa semana é a relevância para a nossa vida espiritual nos dias atuais do livro de Daniel. A primeira lição que nós encontramos de Deus para Daniel encontra-se nos primeiros capítulos, que demonstra que Deus conduz as coisas mesmo quando tudo parece perdido. Imagine Daniel sendo levado cativo da sua terra para outra cidade, para outro país, para outra cultura pagã. Quais talvez foram os pensamentos que passaram em sua mente? Ali Deus demonstrou que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. E isso é uma lição para mim e para você, porque nós também passamos momentos assim onde tudo parece perdido. Nunca esqueça, Deus está no controle. Outra coisa é que Deus, ele conduz a história. Nem tudo que aconteceu foi porque Deus quis que acontecesse, mas no mínimo ele permitiu ou tolerou. Deus sabe de tudo. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, já diz um hino. Isso nos dá a esperança de que nós não estamos sofrendo sozinhos, não estamos passando pelas coisas da nossa vida sozinhos. E para nós que cremos que estamos vivendo no tempo do fim, segundo indicam as profecias que temos nas Escrituras Sagradas, Daniel é para nós um exemplo de vida, de fidelidade. Reis passaram, nações, impérios, e Daniel permaneceu porque foi um homem fiel a Deus. Deixe que a cultura passe, que homens passem, líderes políticos, religiosos passem, mas que a nossa salvação e nossa fidelidade a Deus nunca passe. Que esta seja a nossa decisão, ser fiel como Daniel.